Quem sabe já deixa de orar pela noite, já deixa de meditar na palavra, coloca ali a bengala do trabalho, coloca a bengala do cansaço físico, desculpa, mental. né? E aí você vê que a pessoa, então, até então ela estava avivada, quando ela tinha um propósito. Mas quando ela recebeu a vitória, ela vai estar que nem aqui o povo de Josué, né? Depois da vitória, o que eles faziam? Eles sentavam e comiam, aproveitavam o despojo da vitória. Olha aí. Aí Deus tinha que mandar, quem sabe, uma provação de novo, às vezes uma luta de novo, para eles chacoalhar e buscarem de novo a presença de Deus. Então, a igreja, meus irmãos, ela também passa nessa situação, né? Por incrível que pareça, o tempo de paz não nos pertence. A Bíblia fala que o nosso descanso nem vai ser aqui. Aleluia. A igreja, ela precisa estar nesse combate espiritual, meu irmão, porque isso, por incrível que pareça, isso retroalimenta ela a buscar mais a Deus. Vivendo a dependência de Deus, buscando a presença de Deus, experimentando cada dia um renovo do avivamento sobre a sua vida. Porque quando você está em paz, meus irmãos, tem até um provérbio chinês que fala que tempos difíceis, eles geram homens fortes geram tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos, né? Então, a gente não pode estar nessa situação, meus irmãos, nesse esmo. A gente tem que estar, na verdade, sempre buscando a Deus. Só que, na realidade do nosso dia a dia, a gente sabe, quando as coisas estão bem, tu senta numa zona de conforto. E é exatamente o que acontecia aqui com Josué. O povo ficava nessa situação. Nós vemos com juízes também, ali mais adiante, né? Por várias vezes, irmão Isaías, Deus precisou levantar alguns juízes, né? Gideão, enfim, tantos outros, que Débora. Mas aí o que acontecia? Quando Deus dava vitória, lá estavam ele, desmorecia, o cansaço. E nós vemos, infelizmente, irmão, isso no nosso dia a dia dentro da igreja. Vou usar aqui dentro da igreja, né? Que nós congregamos dentro da igreja, de uma forma geral. E isso não é uma crítica, mas é uma percepção que nós percebemos, que as pessoas, infelizmente, elas têm. Então, aqui eu vejo, irmãos, a necessidade, então, do avivamento ser constante. E os irmãos aí já lideraram, são líderes de algum departamento ou de congregação. Essa é uma função, então, é uma das necessidades, somente do dirigente, ele tem que ter essa visão. Enxergar os seus liderados e que situação eles são espiritualmente. Olha aí. Que era o que Josué fazia, que era o que o juiz fazia. Só que, para isso, esse líder, ele também tem que estar avivado. Aleluia. Ele precisa estar avivado, meu irmão. Por isso que a Bíblia vai falar, aí eu vou de encontro ao seu versículo aqui de Isaías 44, verso 3, 4, né? Sim. Não, verso 3. Derramarei então água sobre o sedento e rio sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre todos os descendentes. Então a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus, irmão, para isso? A vontade de Deus é que as gerações permanecessem, enquanto Jesus voltasse, debaixo do avivamento. Mas dentro do nosso dia a dia, a gente sabe que não é essa a realidade. É verdade. E aí nós vamos ver então a necessidade da igreja estar buscando, clamando, como disse lá, 2 Crônicas 6,14, né? Rasgando seu coração para que possa experimentar esse verdadeiro avivamento. Glória a Deus. Agora, irmão Reinaldo, dentro da sua fala aí, né, o irmão trouxe o aspecto de Josué. O Josué, como líder, deveria estar avivado, não é? E hoje, realmente, né, a igreja tem a tendência, não é regra e doutrina, mas ela tem a tendência de olhar sempre para o líder. Então, se ele não tem se ela não tem uma liderança, e aí a gente fala do aspecto universal no sentido de geral, todas as igrejas, o líder, ele tem que ter esse fundamento espiritual. Agora, o que leva, meu amado, o que você pensa que leva uma pessoa, bem assim rapidinho, passa lá pra gente desfrutar bastante aqui, o que leva uma pessoa, então, a perder esse avivamento, irmão Reinaldo? Eu penso, irmão Melto, que um principal aspecto, principalmente a sua vida devocional a Deus. Olha aí, ó. Entendeu? Entendi. A vida devocional, ela é a essência de tudo, assim. É claro que a vida devocional aqui é amplo o assunto, né? Mas, enfim, à medida que nós até comentávamos aqui agora há pouco, né? De bastidores, a gente fica conversando algumas coisas aqui, né? E nós falávamos sobre uma outra premissa de um outro assunto, sobre Provérbios capítulo 8, que fala a respeito da sabedoria e da inteligência. E nós falávamos que à medida que o homem se relaciona com Deus, Deus vai... Isso é uma dimensão, irmão. Deus vai descortinando, assim, o entendimento, descortinando. Mas por quê? Porque Deus, ele tem essa preocupação com quem tem a sua comunhão com ele. Aí imagina trazendo para o avivamento aqui, né? Então, quando esse liderado, né? Quando esse líder, desculpa, ele tem essa intimidade com Deus, meus irmãos, Deus vai lhe revelando, lhe mostrando em que estado está a sua noiva, que estado está a sua igreja, o que precisa ser pregado, o que precisa ser ensinado, o que precisa ser colocado, né? Nós vamos falar mais tarde aqui quais atitudes para serem tomadas, né? E uma delas, vamos falar com certeza, eu vou precisar entrar na palavra de Deus, que ela é uma coisa que é essencial. Né? Mas eu não vou prolongar muito aqui, senão eu falo muito, meu irmão. Não, tá tranquilo. Irmão Isaías, até eu quero guardar essa 3 ali, porque ela fala tudo, né? As atitudes, que é o... Com certeza. Então, veja, irmão Isaías, aqui há uma necessidade do líder
estar avivado, ok, isso vai responder para a igreja ou não, né? Mas o líder, ele representa essa força, né? Jesus, por exemplo, sempre esteve avivado e Judas colocou a corda no pescoço. Então, veja bem, as pessoas também têm que ter esse despertar do entendimento, mas eles têm que ter recurso para isso, ok. Agora, qual a necessidade do avivamento na igreja, fora essa questão da liderança, né, que o irmão exaltou como principal ali, e realmente é uma grande necessidade. Eu acredito, antes de continuar aqui, sobre líderes que são avivados no sentido que Deus quer, eles influenciam. Um grande exemplo, nós estávamos num retiro fim de semana agora, o irmão Reinaldo estava lá também, e a gente viu o nosso pastor. Eu não sou, muita gente tem essa mania, mas eu não idolatro o homem. Graças a Deus. Eu admiro o homem que é digno de admiração. Com certeza. E o pastor, a vida dele é admirável. E ele trouxe um ensino, então eu não sei para todos, mas pelo menos umas 10 pessoas que estavam comigo ali, elas saíram com o sentimento de que eu preciso ser melhor. Glória a Deus. É um aspecto do avivamento também. Então uma liderança que tem isso, ela vai influenciar a igreja a querer ser melhor. Ok, verdade. Ela vai influenciar. Porque eu acredito que aquela frase que dizem que exemplos arrastam, ela é real. E eu acredito que o poder também impacta. Verdade. Então, a igreja, ela precisa se despertar, sim, porque ela não pode só depender do pastor. Ela não pode. Porque uma das coisas, às vezes, eu estava estudando recentemente sobre o aprendizado de um cristão. Quando ele é só dependente de aprender de outro, se ele não tiver o cuidado, ele pode aprender errado. Olha só. Muito bom. Então ele precisa também buscar entender, compreender e aprender e não depender somente. Um autodidata, né? E isso é um erro às vezes. A igreja é muito dependente. E essa dependência, ela é boa e também ela é ruim. Por que ela pode ser ruim? Porque alguém que só depende de alguém para lhe ensinar e quando é ensinado errado, aprende errado, é um problema? É verdade. E no sentido da busca, meu irmão, a igreja ela precisa se despertar para ter vida em si mesmo. E existem apenas as únicas ferramentas que existem para a busca de um avivamento real, elas estão na Bíblia e elas são... Às vezes a gente fala, mas pouco que a gente vive. Vamos ser sinceros? Sim. O que mais a igreja fala é sobre oração, sobre jejum, sobre negar a si mesmo, né? O que mais a igreja fala sobre valorizar as escrituras, mas quanto se faz sobre isso? E vamos ser sinceros, meus irmãos, o que produz realmente avivamento é essa comunhão com Deus completa. Na palavra, na comunhão de falar com Deus, aí vem a oração, na comunhão de conhecer Deus, aí vem as escrituras interagindo com a oração também, porque com a oração eu não só vou falar com Deus, mas vai chegar um momento que a minha intimidade é tão grande que Deus também falará comigo. Essas são as atitudes, então, que o irmão já tá trazendo essa necessidade. Acho que eu saltei na frente, né? Eu saltei na frente. Não tem problema. Até porque, o irmão pode até tratar a segunda e a terceira junto, e a gente vai embolando aí, porque tá tudo na conexão, né? Porque, irmão, há uma necessidade de busca da igreja atual de um avivamento, ou de um reavivamento. Por quê? Porque a gente vai ver a história da igreja. Sempre foi assim, né? E a gente vai ver que sempre quando surgiu, até me arrepiei aqui, ó, e o Hernandes Dias Lopes fala isso, sempre que surgiram crises, foi necessário a igreja surgir avivada. Quer ver, ó? Eu vou ler uma parte aqui do livro, muito rápida. Os avivamentos sempre aconteceram em épocas de crise. Verdade. Em tempos idos em diversas nações, quando tudo parecia perdido, assolado, cinzento, Deus manifestava-se prodigiosamente, contrariando todas as expectativas agourentas e evidenciando o poder do seu braço onipotente. Quando o solo ressequido bramava por água, Deus derramava torrentes sobre a terra seca. E ele cita Isaías 44:3, que você citou ali. Quando a igreja na sua jornada histórica se mostrava enfraquecida, falida, desacreditada, sem poder, e todos os meneavam a cabeça profetizando o seu fim irreversível, Deus a reerguia das cinzas e colocava na terra como coroa da glória. Por quê? Porque Deus sempre despertou a igreja para que a igreja retornasse aquilo que Deus sempre disponibilizou para a igreja. Porque houve muitos momentos na história que a igreja abandonou os princípios. E Deus sempre chamou a igreja. E eu vejo, irmão Elton, hoje Deus chamando ainda a igreja. E bramando e dizendo. Porque quando a gente vê lá no Novo Testamento, Jesus citando a parábola das 10 virgens, olha só, 5 não entraram porque não tinham azeite. E 5 tinham um pouquinho para se manter de reserva.
Então ali Jesus está mostrando nos últimos dias, e quem é que tem? Quem compra? Porque elas compraram azeite. Elas não tinham o azeite do vaso, né? Interessante. Não, tava do vaso, né? Elas tinham azeite sobre as lâmpadas, mas não tinham azeite do vaso. E acabou, né? O aspecto da escola dominical. Aí, ó. Então a gente vai ver a necessidade. Porque a necessidade de se comprar cada vez mais. Eu sei que a gente fala o azeite, símbolo do Espírito Santo. O Espírito Santo está aí disponível para a igreja, está aí disponível para encher a igreja, transbordar a igreja. Mas a vida real em Deus, ela vem pelo Espírito Santo, interagindo no espírito do homem, mas ela vem de alguém que busca comunhão com Deus também. Porque sem buscar comunhão com Deus, irmão Elton, não tem como haver uma igreja na dimensão que agrada a Deus. Na dimensão que interage com Deus, que interage com o céu interagindo com a terra. Já pensou Aleluia. nisso? Nossa. Jesus na oração do Pai Nosso, que venha o teu reino, que se faça a tua vontade, assim como ela é feita no céu. Aleluia. Então é forte isso, entendeu? E é uma necessidade, meus irmãos. Há uma necessidade de despertamento, sim, para valorização de coisas que deixaram de ter valor. Uhum. Eu vejo, deixa eu acrescentar aqui, irmão, Sim, por favor. à vontade. A sociedade, irmão, ela é formada, podemos dizer assim, né? Sim. Nós temos aí o mundo físico dentro da sociedade e nós temos o mundo espiritual. Queira ou não, esse mundo espiritual ele existe, é real, a Bíblia nos dá a base para isso. Mas o fato é, meus irmãos, que em meio a tudo isso está a igreja, que é o que nós estamos comentando aqui. E toda vez que a igreja ela perde o seu papel como igreja salva, tá? Não estou falando como igreja instituição religiosa. Quando ela não desempenha o seu papel, é aí que vem as crises. Deus permite que as crises... Não como igreja denominação, para alguém entender, Exatamente, né? Nós estamos falando como igreja salva aqui, né? Não igreja A, B, C, ministério. Não, Lógico. como igreja salva. Quando ela não desempenha o seu papel, e ela tem dois papéis dentro desse mundo aqui. Um é colocar marcos morais sobre a sociedade. A igreja ela Olha tem só, tamo exatamente aprofundando. esse espectro de colocar marcos morais, princípios, doutrinas, dogmas bíblicos, tá, meus irmãos? Não são de homens, mas que rege a sociedade. Mesmo no mundo pecaminoso, mas que rege a sociedade. E quando a sociedade, meus irmãos, ela não é influenciada por essa igreja, então Deus permite, né? Nós usamos aí um termo dentro da batalha espiritual, que é um outro assunto, a legalidade satânica, né? Deus permite, então, meus irmãos, que o diabo atinja o caos sobre aquela sociedade, para que essa igreja venha se despertar e buscar novamente e desempenhar aquilo que foi proposta. Então a igreja ela tem dois papéis, colocar esses marcos e batalhar espiritualmente. Ela precisa andar com esses alinhamentos. Tanto, meus irmãos, que nós temos dentro de uma sociedade, nós temos o quê? Nós temos a política, nós temos a cultura e nós temos a religiosidade. Só que a igreja, ela está acima disso. Ela está acima dessa situação, desse contexto todo, e ela só consegue manter o seu papel como igreja quando ela está avivada. Toda vez que ela perde o salvamento, meus irmãos, que ela também se anda conforme o mundo, ou anda conforme os costumes do mundo, conforme os costumes... Ela fica muito parecida com o mundo. Exatamente. E aí, meus irmãos, é onde o diabo ele acaba criando caos, porque sabe que na guerra, uma das formas de tu apavorar a pessoa é com medo, com caos, né? Às vezes nem tá tudo aquilo, mas tu manda notícia ruim, e aquilo acaba criando o pânico, ele é uma das armas que o diabo usa, né? Só que quando a igreja ela está na sua posição, meus irmãos, ela consegue no mundo espiritual atingir essas hostes infernal e as coisas vão colocando-se em ordem espiritualmente, né? Aí eu exalto essa questão toda, né, entre parênteses, uma palavra, né, que até eu e o irmão Isaías ficamos de fazer um vídeo, né? E estamos aí no ensaio ainda, né, sobre a questão de mentalidade, irmão Reinaldo, né? Porque a mentalidade, que é a mente do homem, que dá o comando, tudo, etc e tal, falando aqui da mentalidade espiritual, né, ela é subordinada às razões de Deus. Exato. Então, quer dizer, nós vivemos hoje numa sociedade que tem dois tipos de mente. Pode colocar aí a mente religiosa ou a mente comum, tanto faz. Mas a mente religiosa, porque todos nós somos religiosos, entre aspas. Tudo bem, salve aí o ateísmo ali, alguns ateus, tá, tudo bem. De certa forma, ele tem uma certa religião, ainda que ele não admita. Exatamente. Mas em que sentido aí? Me dá aí agora coisa boa. Vai lá. Não, quero... Porque o ateu? O ateu, ele não é religioso, então, mas ele crê em alguma coisa. De que formas aí? Vamos lá. É que assim, como que eu digo religioso? Por quê? Porque o religioso, na verdade, religioso a gente usa a expressão mais no mau sentido do que do bom sentido, perfeito, né? Com certeza. Ainda que necessariamente não totalmente fechada, ela é negativa. Entendi. Mas nós cristãos a gente usa muito no lado negativo, né? Aquele religioso legalista e tal. Mas a religião até, se a gente for olhar a palavra religião, é religare. Significa ligar o homem com Deus. Ligar o homem com Deus. Então, é uma expressão boa, mas a gente enxerga de um lado ruim, né?
Mas desse lado ruim, então, eu vejo o ateu, porque ele é tão convicto de provar o contrário que o precisa próprio crer naquilo. ateísmo se torna um Deus dele. É uma crença, né? Porque ele cava, como o cristão às vezes quer, porque Deus não quer que ninguém prove que ele existe. Exatamente. Deus quer que creia nele. Ele crê nele. Só que às vezes o cristão ele tá tão esforçado em querer provar pela ciência, até escreveram livros que foram reprovados. Eu tenho um livro e depois eu descobri que foi reprovado, eu não sei qual é que tentaram mostrar em algumas coisas que Deus existe, alguns acontecimentos e tal. Faz parte, a gente tem um sentimento e quer fazer com que as certeza. pessoas entendam isso. Mas Deus não se preocupa com isso. Agora, o ateu, ele quer fazer o lado oposto. Ele quer provar realmente que Deus não existe. Exato. E aí ele cava. E tu vai ver que o ateu conhece muito bem a Bíblia, porque um ateu de verdade mesmo conhece a Bíblia. Tem que conhecer. O que diz que é ateu e não conhece a Bíblia não é ateu, é apenas um charlatão À toa, do à toa, ateísmo, é uma toa. Então se torna uma religião, porque aquilo possui ele. Ele pensa naquilo, ele dorme Ele com crê aquilo, naquilo, na ele verdade. estuda aquilo, ele respira aquilo e ele crê naquilo. Certo. Então é uma religião. Perfeito. Então veja, nesta condição, amados, né, nós já vemos um tipo de mentalidade. Agora, a mentalidade universal, partindo da perspectiva de Deus, era que toda a sociedade, todos os povos dentro desse avivamento, né, possuísse uma mentalidade sobrenatural cristã, aonde o advento, o trono dessa coordenação mental seria o Espírito Santo, uma voz ativa dentro do interior do homem. Ok, agora, devido a essas questões, amado, né, nós temos aí pessoas morrendo, porque você morre quando Deus não está no teu cenário. Você dorme, né, um sono profundo, e você só é despertado quando Cristo te resplandece, ok? Agora veja, amado, que interessante essa questão do Reinaldo, quando ele fala, e aí junta contigo, essas questões da necessidade ali, porque veja, o William Seymour, né, aquele pregador avivado pentecostal, filho de escravo, 35 anos, estudou aos pés do, como é que é, o Charles Parham. Charles Parham. Nós não queremos tornar a história, o irmão, nós temos um professor aí, futuro de história aí, mas veja, eu achei interessante, lendo a biografia mais uma vez, nunca parei para pensar, nunca vi alguém dizer, e se alguém disse, não me fez percebido, que William Seymour, ele era tão avivado, que ele não dependia, além de crer, ele não dependia das línguas estranhas para se manter avivado. O homem pregava sobre línguas estranhas, doutrinava, glória a Deus, biblicamente, que línguas estranhas é a comprovação de que você foi batizado com o Espírito Santo, porém ele não falava em línguas estranhas. Foi falar depois de um ano lá para frente, depois dessas questões dele virar um líder, né, da igreja, Rua Azul, etc e tal. Mas interessante que algumas pessoas, usando esse exemplo, meus irmãos, algumas pessoas, irmão Isaías estava com a palavra, irmão Isaías tem algumas pessoas, vamos tirar para os irmãos aí, né? Algumas pessoas têm, por avivamento, o falar em língua estranha. Certo ou errado? Ou mais ou menos certo? Como é que os irmãos enxergam essa questão? Não, o irmão falou língua estranha lá, irmão. Não está avivadão. Eu não vou falar Então, só vamos falar aqui dos dons de uma forma um pouco mais, não especificamente cada dom aqui, mas de uma forma mais completa. ok. Na verdade, as pessoas têm essa ideia que a manifestação Forte dos ideia, dons forte ideia. é um avivamento. Só que a manifestação dos dons, meus irmãos, ela é uma consequência do avivamento. Olha aí, já muda, né? É uma consequência de um avivamento. Ela é o efeito da causa. E Paulo ele vai mostrar que pode acontecer algumas manifestações aonde não necessariamente seja um avivamento. Paulo vai colocar isso em Coríntios ali, né? Coríntios, Sei que o bem- contexto aqui é bem bem colocado. amplo, né? É. Mas Sabe, o- irmão, problema. Reinaldo, Ah. eu diria, não perde o raciocínio, que eu diria que também os dons, eles são a capacitação para cumprir o avivamento. Exatamente. E aí nós vamos ter dons espirituais, vamos ter dons ministeriais, vamos ter dons de Romanos, né? Dos dons de serviços. Então, eles são o quê? Uma consequência daquilo que realmente Deus está agindo, né? Então, qual é a essência? O que a Bíblia nos torna como essência do avivamento? Essência, a palavra. Precisa ter a palavra. E aí nós vamos encontrar no nosso dia a dia das igrejas, às vezes acontece esse derramamento aí, que seja do Espírito Santo, né? Claro. Mas não se vê a essência da palavra. Isso E aí é o que um acontece? problema, Eu gosto de usar aqui um dom da profecia, né? Que é um dom que as pessoas gostam e ele é bem questionável. E a Bíblia fala que nós temos que julgar a profecia. Não julgar o profeta, né? Mas julgar a profecia. Conteúdo, né? Às vezes, meus irmãos, diante dessas situações, por não haver esse embasamento da palavra, essa origem do avivamento real, acontece alguns movimentos que não são cristocêntricos, não são bíblicos. E aí, meus irmãos, nós vamos tendo esse choque. E aí nós vamos ao encontro daquilo que o irmão Isaías falou, a necessidade de alguém compreender as escrituras, ler, se exaurir. Mas aí eu te pergunto o seguinte, então, os avivamentos que centram como resposta do avivamento
a questão dos dons, principalmente. São manifestações, né? Exato, principalmente a profecia e o dom de língua estranha são dons aparentes, elas estão emocionalmente, é verdade que estão ali naquele processo, que é difícil nós. É difícil nós. Reformula a tua pergunta, Claro. por favor. Por Tu favor. entendeu a pergunta, irmão Isaías? Se eu entendi, o irmão tá querendo dizer assim, é realmente um avivamento esses acontecimentos, assim? Ou é uma emoção? Não, ali? eu creio Aí- que aí- você. não, Vamos por parte, Não, vamos por parte. tá. não, para aí, deixa eu melhorar. Vamos, Eu acho que tu não em fez a vez pergunta bem. Não, Vai lá. não, a pergunta Eu entendi foi... a tua pergunta. Tu quer saber se todos esses acontecimentos são avivamentos ou não? Ok. Mas eu acho que seria injusto a gente julgar isso. Isso. Vamos tornar mais bíblico, então. A igreja de Coríntios, o problema dela, que daí fica mais doutrinário, ela era problema de emoção, porque... Os dons eram espirituais, mas eles eram carnais. Eles estavam avivados nessa questão? Os dons, eles têm um propósito, né, irmão? Os dons, eles têm um propósito. É isso que eu quero entender. E o propósito é o quê? É edificar a igreja, é orientar a igreja, é abrir os olhos da igreja. Só que a igreja de Corinto, eles tinham todos os dons, porém eles eram carnais. Olha aí, ó, isso é um problema. Então, um eles problema não que eram serve. avivados de É fato. que assim, ó, essa Eles parte tinham de uma- dons eles ela é vinham bem, manif- é bem complexa, né? Não, Sim. Mas faltava, assim, ó, faltava a palavra lá, eu gosto de tratar Coríntios, eu gosto de tratar Coríntios. Âncora pergunta. Tá, não? Faltava a palavra na igreja de Coríntios? Vamos de novo, então. Eu gosto de tratar essa questão de Coríntios junto com Efésios 4:13 ali, que fala dos dons. Então, o que rege a igreja? Biblicamente. O que aperfeiçoa a igreja? A palavra, O que aperfeiçoa Palavra. a igreja é a manifestação dos dons de Efésios. A Bíblia fala. sem palavra. O aperfeiçoamento dos dons de Efésios. O que são os dons de Efésios? Irmão Reinaldo, só um pouquinho, vamos trabalhar esse negócio. Calma, deixa eu Não, vamos só deixa eu trabalhar terminar meu aqui. raciocínio aqui, irmão. Só um pouquinho. Ok. Tá. Então, quais são os dons de Efésios? Apóstolos, evangelistas, doutores, mestres, né? Acho que faltou um, né? Ah, não, pô, Mas tudo bem. tranquilo. Então, esses dons, a manifestação desses dons dentro do corpo, Hum. causada por um avivamento, né? Paulo vai começar lá em Efésios 2, que nós estávamos mortos. A manifestação desses dons vão aperfeiçoando a igreja. A manifestação dos dons de Coríntios, eles vão propagando o nome de Jesus. Então, quando alguém chega numa igreja e vê alguém profetizando, ou vê alguém sendo curado, ou vê alguém recebendo, ela é impactada por aquilo, de certa forma. Curiosa, ou impactada, de repente, se ela for alcançada pela cura, vai ser curada. Então, os dons de Coríntios, por isso que a Bíblia vai falar, eles são de acordo com o Espírito Santo. Eles acontecem exatamente para que o nome do Senhor venha a ser propagado. Porém, o que acontece? Como é que eu identifico o que é verdadeiro avivamento e o que não é? É quando há uma essência da manifestação real do Espírito Santo. Pela palavra de Deus, pela uma igreja que tem a comunhão com Deus. Aí, não é que eu vou estar julgando se aquilo é de Deus ou não, mas a sua atitude daquela igreja vai manifestando se aquilo provém de Deus ou não. No caso de Coríntios, como agora vamos voltar a chegar para Coríntios. Então, Pelo contrário. Exatamente. Paulo o que ele vai? Ele vai exortar. Ele não vai exortar o dom, né? Mas a manifestação do dom daquelas pessoas que a sua vida não estava condizente para elas. E as emoções que não sabiam lidar com o dom. Exatamente. Então, e aí é que é uma linha que nós costumamos chamar muito tênue, né? Próxima, assim, entre a emoção e essa questão. E aí, irmão Reinaldo, dá um risco. Por quê? Porque o dom não necessariamente amadurece as pessoas. Porque o dom, ele é uma ferramenta Essa é a de questão. Deus. Ele é de Deus. Ele tem um propósito. Mas o amadurecimento, ele vem na busca constante do desenvolvimento do que Deus tem te revelado. E nem todos que recebem dons desenvolvem o seu caráter em Deus. Porque não Porque é eles nem permanecem dele. meninos. A Bíblia usa que não é nem dele Isso, o dom. então o dom, ele glorifica a Deus. Só que o dom, ele gera um propósito que Deus quer. Mas as pessoas, ou um movimento, uma igreja que tem diversas manifestações de dons, não quer dizer que aquela igreja em si está avivada. Exatamente. Mas é o propósito de Deus. Irmão Isaías, e eu simplifico essas questões da colocação dos irmãos, é isso que eu queria, mas deixando o Reinaldo terminar ali, como o Reinaldo fez e fez bem, que eu queria dizer o seguinte, que os dons, tudo na Bíblia só funciona com a mentalidade espiritual. Os dons não têm, os dons têm o ofício de crescimento para a igreja, mas ele só funciona com a mentalidade certa. Não dá problema. Não dá problema. Agora, porém, como o Reinaldo disse, olha o 1,15 ali que diz de Filipenses 1,15. Verdade é que também alguns, e aí fala da pregação, né, Dom? Alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Veja que nós temos duas qualificações aqui. E o problema não é a palavra, mas é a mentalidade. Alguns pregam O exercício, né? Exatamente. Então o problema sempre foi o homem. homem. O dom de Coríntios era um sinal de avivamento se elas tivessem antes disso a mentalidade na palavra, como o Reinaldo nos trouxe. Esse foi o defeito. E com certeza eles foram iluminados para isso. Perfeito. Mas Até não foram porque em Paulo busca não disso. proíbe, né, o dom. Nenhum dom foi proibido ali. Tanto que Ele tem um apenas- momento ali que Paulo repreende eles e fala que eles são
que eles deveriam ser como meninos na pureza. Perfeito. Agora, quando fosse na maldade, eles deveriam ser como pessoas adultas amadurecidas. E aí tem toda uma explicação ali, mas aí ele começa a exortar eles, por quê? Porque no meio do culto os dons eram lícitos, só que eles não coordenavam com a interação do espírito deles, com o espírito que Deus colocou ordem, neles, né? e aí gerava uma bagunça, e não era aquilo que Deus queria. Deus não glorificava o nome dele naquilo, mas o dom era de Deus. Só que a mentalidade deles, aí usando a tua linguagem, não estava sendo preparada, e aí o apóstolo Paulo tinha que exortar eles para quê? Para que eles acorda. A mentalidade carnal ainda, né? E aí nós vamos entrar naquilo que nós começamos lá na parte etimológica do nosso assunto, que nós falamos aqui que o avivamento ele é tornar vivo. Então, tipo assim, qual a situação de Coríntios, falando sobre essa igreja especificamente, né? Para não falarmos, quem sabe, de A, B ou C hoje. Mas qual a situação de Coríntios? Eles estavam, alguns pecados estavam sobre eles. Ou seja, isso leva a entender que eles estavam mortos. Que complexo, né? Leva a entender que eles estavam mortos espiritualmente, né? Eles, através do dom, estavam dando vida para outros, mas estavam mortos em si mesmos. Exatamente. Então Deus queria trazer o quê? Um avivamento neles primeiro, né? E aí Paulo vai vir com uma palavra bastante dura, exortativa, tratando a respeito de casamento, tratando a respeito de relação, tratando a respeito de várias coisas que para eles, por eles estarem mortos, eles não conseguiam se enxergar o seu estado natural, assim, espiritual. Perfeito. Olha só, 20 para as 10, né? Só vou lá tocar a vinheta do nosso patrocínio, em nome de Jesus, e nós já voltamos em nome de Jesus para fechar aqui a questão de quais as atitudes a serem tomadas para que o avivamento, então, aconteça na sua vida e permaneça na vida da igreja. Vamos ali, é ligeirinho, viu? Não sai daí que nós já voltamos. E dissipar a escuridão com a sua luz. Que no Gólgota abriu os braços seus, por seu sangue derramado no madeiro. Ele é o cordeiro e dele temos paz com Deus. Sua rádio de todo dia, 102.9 A solução em segurança eletrônica para o seu comércio, residência ou condomínio está na Oliveira Sistema de Segurança. Especialização em portões eletrônicos, serralheria, câmeras de monitoramentos, cerca elétrica, alarmes, reparo, serviços e manutenções. Confiança profissional é na Oliveira Sistema de Segurança. Ligue no número 997-790-777. 997-790-777. Confiança profissional é na Oliveira Sistema de Segurança. E amados irmãos, de volta estamos na programação Rema, né? Sua programação de toda segunda-feira, 20 horas, nós estamos aqui, nem sempre gravado no relógio, mano, mais hora. A vinheta é tocada e dá 5 minutos nós estamos aqui já trocando uma ideia espiritual, né? Estudos bíblicos, é a programação Rema, né, irmão? Tornando viva e eficaz a escrita bíblica na sua consciência. Com a gente tá, nesta noite, nosso irmão Isaías Fagundes e também nosso irmão Carrion, irmão. Carrion é meio... não sei, né? Espanholito, não sei que negócio é esse. Mas é interessante, né? Nunca tinha visto um sobrenome assim, tão lindo, maravilhoso. Aleluia! Irmão Reinaldo Carrion, Deus abençoe nesta noite, irmão Reinaldo. Estamos chegando à finalização da nossa programação, mas nós queremos deixar para você, tá? Com liberdade aí, nosso irmão Reinaldo. Nós falamos sobre o avivamento, o que é a necessidade do avivamento, né? Agora, nós queremos queremos entender, aliás, quais as atitudes, então, a serem tomadas para que o avivamento, gente, aconteça, não é na nossa igreja só, na sua igreja, você que congrega em uma igreja, você tem que ser avivado e manter o avivamento. Agora, como fazer isso, irmão Reinaldo? Aleluia, glória a Deus. Pergunta, essa aí é o nosso contexto aqui final já, ou temos Finalzão, ainda? 15 minutos para acabar a programação. Aleluia, glória a Deus. Eu vejo alguns pontos, irmãos, na Bíblia Sagrada que eu quero aqui tornar como base aqui para minha refutação, ou melhor, para minha conclusão final aqui, né? Eu vejo que, vamos usar o caso aqui da igreja primitiva, eu acho que talvez seja interessante, né? Jesus, meus irmãos, ele vai passar aí o seu ministério mais ou menos de 3 anos ministrando para os seus discípulos, apóstolos e para aqueles mais chegados ali, os 3 discípulos mais chegados, né? Nós vamos ver, meus irmãos, que Jesus muitas vezes, talvez, vai se tornar incompreensível a sua mente humana aí para aqueles homens, né?
Mas mesmo assim, incansavelmente, ele deixou a mensagem, né? E a sua mensagem final ali é que eles ficassem em Jerusalém, que até do alto fosse revestir todo o poder. E nós vamos ver que eles vão, então, depois daqueles 120 homens, vão permanecer em Jerusalém. Olha só. E, posteriormente, após um período de 10 dias ali, então, acontecerá o derramamento do Espírito Santo. E, após isso, irmão, nós vamos ver, então, a igreja, ela saindo para fora, né? Então, quando a igreja, a sua pergunta aqui, quais as atitudes a serem tomadas para que o avivamento aconteça e permaneça sobre a igreja, né? Eu vou me deter aqui na questão de permanecer, tá? Meu Deus. Depois que o Isaías quiser concluir aqui, ou se nos dá aqui uma brecha, nós terminamos. Mas para permanecer, meus irmãos, a igreja ela tem que desempenhar esse papel dela, sair para fora. Aí pra fora. Uma igreja que a igreja não foi chamada para ficar em quatro paredes. Não foi chamada para ficar no seu mundinho ali, né? Eu sei que muitas vezes, meus irmãos, eu mesmo confesso aqui que já pensei assim, eu e minha família vamos se salvar, Tá bom. né? E o resto Vou que, manter. né? Seja o resto, né? Mas a verdade não é uma visão bíblica isso. Isso é uma visão errônea que nós tomamos às vezes em algum momento da nossa vida, né? Porque a Bíblia ela nos leva, irmão, a desempenhar o nosso papel de sermos pregoeiros do evangelho. E não é pregoeiro só de púlpito, né? Que às vezes nós temos essa impressão que o pregador ele é só o pregador de púlpito. Mas é um pregador de ser testemunha de Jesus. Na rua, não. Na rua, Estás falando trabalho, eu estou falando de modo geral. geral. Eu estou falando da rua, no teu trabalho, na tua família. Né? Tu tem que ser um pregador de Jesus, um testemunho de Jesus. Né? Então, para te permanecer esse avivamento, meus irmãos, ele precisa estar nisso. Eu sei, meus irmãos, que converso com alguns irmãos e há uma alegria no coração dos irmãos, meus irmãos, quando eles tocam a ceia, tocam o pão, e isso é louvável, né? É um dos marcos que Jesus deixou ali, uma das ordenanças. Mas nós temos que também ter essa mesma alegria, meus irmãos, quando nós falamos Jesus para alguém. Eu fico pensando, meus irmãos, no coração de Pedro, falando para aquela multidão, meus irmãos. E aquela multidão de uma forma incompreensível, aquilo que eles estavam falando. Mas de repente o Espírito de Deus, meus irmãos, lhe induzia. E olha que Pedro era conhecido no contexto de um homem turrão, um homem sem muitas papas na língua, né? Mas de repente o Espírito de Deus impulsiona ele a falar, meus irmãos, daquela maneira que leva aquelas pessoas a serem arrastadas para o Evangelho. E aqui eu vejo, meus irmãos, que é um dos papéis que a igreja, para ela permanecer avivada, ela tem que desempenhar o seu papel. Bem, se der tempo, já te devolvi uma aí. Pode depois. Tá? Mas só pela questão do tempo, né? Claro. Eu fiz isso de propósito, só pra te ter vontade de voltar de novo. Não, mas eu deixei aqui, eu não falei dos dois assuntos. Então tá, vai lá. Irmão Isaías, 10 minutos ainda nós temos, irmão. Que coisa, isso é extraordinário, né? Voltamos àquela questão Passa rápido. Né? Passa rápido. Irmão Isaías, atitudes então a serem tomadas para que o avivamento aconteça. Não só aconteça, né? Uma vez só, duas, mas que permaneça na igreja aí. O que o irmão? Irmão Elton, eu vou usar uma expressão em Jesus. Vou citar também o Atos dos Apóstolos bem rapidinho aqui. Certo. Mas eu vou usar uma expressão que é bem assim. Aquilo que te enche, te conduz. Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto. Então a gente vai ver que o problema é que o que está preenchendo a gente. E aquilo que o irmão Reinaldo citou ali sobre a igreja ir para a rua e tal. Isso tudo faz parte. Mas a gente vai ver que no escopo da salvação, primeiro Jesus discipula e depois Jesus orienta a igreja aí. Então aí a igreja tem vida em si mesma. Porque há todo um projeto de Deus. E eu vou ver que uma das coisas também que a Bíblia vai mostrar, que em Atos 2, ou em Atos 1, antes de se cumprir aquele grande acontecimento, que todo mundo lembra só da manifestação, da evidência de línguas ali, idiomas, tem toda uma discussão. Verdade. Todo mundo lembra só disso, mas não foi só isso que aconteceu. Houve uma evangelização ali. Houve uma evangelização. Saíram pra fora, Mas primeiro, irmão Elton, eles perseveravam em oração, buscando aquilo que Jesus havia orientado eles. Jesus orientou eles na importância da oração, Jesus ensinou um modelo, não para repetir ele, mas para entender qual é a estratégia de falar com Deus, como se fala com Deus, né? Ele ensinou a oração, ele ensinou a importância de que enquanto ele estava com eles não precisariam jejuar, mas depois eles precisariam jejuar. Tudo isso naquele tempo. Tudo isso ele orientou. Antes ainda dele partir, ele também mandou eles evangelizar e voltar e mostrou que não adiantava só os demônios se submeterem a eles, mas que primeiro eles tinham que ter o nome escrito no livro da vida. Perfeito. Então Jesus formou eles e quando Jesus ascendeu aos céus, eles perseveravam unânimes. Eles tinham a mesma visão, valorizavam o que Jesus disse, aí eu posso dizer que é as Escrituras, o verbo encarnado falando com eles, vivamente falando com eles, eles preservavam o que Jesus falou. Que mentalidade. Juntos, todos na mesma visão. Muito bom. Eles perseveravam em oração, todos na mesma visão da importância de orar em busca da promessa do que Jesus prometeu.
E todos os 120, porque eram quase 500 e 380 sumiram da história, Retrocederam. mas 120 Pra trás, hein? continuaram naquela visão. Então, às vezes, o todo da igreja não vai continuar, infelizmente. Mas é necessário que 120 permaneça na visão do propósito. Avivados. O avivamento Porque contamina, né? isso vai vir. Porque a gente vai ver que quando se cumpriu, ali foi o derramamento do Espírito Santo, a gente não precisa hoje ter aquela experiência daquele dia. A gente precisa viver o que começou naquele dia. Tem diferença, né? Tem diferença. E quando a gente vive aquilo, então a gente vai para a rua e faz como Pedro. Olha o texto que Pedro pregou. Vamos ser sinceros, meus irmãos. Uma mensagem daquelas, eu não sei se ele não levou umas 2, 3 horas, algumas horas levou pregando aquela mensagem. Muita gente dormiria hoje, não valorizando a exposição que ele fez. E aquilo gerou uma revolução através daquela igreja, através daquela palavra. Porque aquela palavra, aquele povo primeiro entendia que tinha que perseverar na mesma visão. Qual a visão? Oração, palavra, crer no que Deus prometeu e buscar o cumprimento do que Deus prometeu. E então, cheio do Espírito Santo, ser conduzido aos perdidos. Não, e fora que haviam 14 nações ali, né? Então, Muitos o povos. o evangelho a semente que Pedro vai semear ali, Foi grande a aquelas coisa. pessoas ali mais tarde elas vão ser evangelistas, na onde elas foram. Um exemplo é a igreja de Creta, nós já estudamos sobre isso um tempo atrás aí, né? Certo. Eles estavam ali, os cretenses. Então, não você tem notícia de quem alguém tenha ido pregar para Creta. Como que eles souberam de evangelho? Através dessa mensagem de Pedro. Então você vê que tamanho impacto tem quando a igreja ela tinha o seu papel, exatamente nós estamos falando aqui. E é progressivo, não retrocede. Porque a gente vai ver que Exatamente. primeiro 5.000 almas, depois aumentou. E fora aquelas que a Bíblia não registra, né? Fora os que a Bíblia não registra. Então a gente vai ver que é uma necessidade da igreja. Verdade. E é uma necessidade que a igreja entenda a importância disso. Nós como igreja, nós somos a igreja. E aquilo que o irmão falou ali, ó, lá no mercado, lá na rua. Porque se você está cheio de algo, esse algo vai transbordar. Vai transbordar. Porque a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio, então automaticamente. Nós estávamos num retiro, não quero exaltar que eu estava, mas foi tão forte que Deus usou o pastor para falar com a gente, Deus é bom. que hoje eu estava sentado com um rapaz e nem falava de igreja, e aí de repente ele estava falando uns problemas dele, e eu não sou de falar quando eu não encontro o momento. Claro. Mas eu não sou de fazer muito isso, eu geralmente espero para ter uma oportunidade. Mas do nada eu vou me ter o que o pastor falou lá para ele. E ele ficou assim, impactado, é mesmo, isso é verdade. Que eu falei para ele, às vezes a gente acumula coisas que a gente deveria se desfazer. Biblicamente, Deus chama de Glória a escudo. Deus. Irmãos, eu preciso dar um corta, porque por conta do tempo, nós temos 4 Amém. minutos, ainda quero esmagadamente passar para o irmão Reinaldo, para o irmão Reinaldo fazer um fechamento geral aí de tudo que foi dito aí, em 1 minuto, isso é milagre, porque nós temos que entregar aqui, isso é rezado em contrato, nós temos que entregar no horário aqui. Aleluia. Então, o irmão, por gentileza, irmão, olha, e tu tá convidado ao vivo, irmão, né? E olha, agora tu tá à disposição. Eu não vou nem abrir Convoca. aqui. Entendeu? O homem tá à disposição, mas vou deixar eu dar uma respirada aí. Mas é benção assim, quando puder, o irmão sempre vai estar com a gente aí, né? Irmão Reinaldo, no aspecto geral de tudo que foi dito, item 1, 2, 3 aí, o irmão faz uma síntese aí pra nós aí, em nome de Jesus. Eu vejo aqui a igreja, irmão, a igreja que não experimentou o avivamento, ela precisa experimentar urgentemente. Urgentemente, irmão. Experimentar, se jogar em Deus, buscar a presença de Deus, enquanto é tempo, né? Passagem Mateus ali das Virgens, elas vai nos fazer essa reflexão de uma igreja que vivia debaixo do avivamento e de uma igreja, meus irmãos, que quem sabe vivia ao esmo, assim, né? Ao léu. E de repente o noivo vem, meus irmãos, e ela se perdeu. Então, eu deixo aqui como meu tempo não me permite muito me avançar, mas quem sabe você que está nos ouvindo, quem sabe não experimentou essa vida com Deus ainda, uma vida de intimidade, uma vida de oração, uma vida de leitura, aleluia, uma vida de jejum. Experimente para você ver. Você vai ver o que Deus pode fazer, né, da sua vida. Deus pode fazer uma âncora, um porto seguro para alguém. Amém? Finalizo aqui, irmão. Amém. Irmão Isaías, em nome de Jesus, 1 minutinho aí. O Reinaldo foi fiel. Aí tá, claro. É milagre, né? Fazer um geral. Não tem, é Deus difícil. do céu. Bom, Isaías, Fagundes. Eu quero agradecer e te incentivar. Se encha das coisas de Deus, porque isso irá te conduzir. E vou ser sincero, uma brasa, às vezes, ela pode gerar um incêndio de madeiras que estão secas próxima a ela. Então talvez você pode mudar o quadro da tua igreja, Mensagem daquele pregador. começando a mudar. Tirado como brasa, como é que é do John Wesley, John Wesley. como um tição Exatamente. tirado do fogo. Verdade. E já que ele citou o John Wesley, tenha o coração aquecido por Deus. Deus abençoe vocês, meus
irmãos que estão ouvindo. Eu também, irmão Elton, rapidamente aqui, você quiser lá, a gente tem um canal no YouTube que a Isso, gente muito coloca umas importante. reflexões lá. Isaías DF, você é muito bem-vindo para Benção, benção de Deus. estar dando uma olhada lá. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Muito obrigado. Glória a Deus pela presença dos irmãos. Segunda-feira que vem agora, né? Nossa próxima segunda que vem após essa, lógico, né? Estará com a gente presbítero Paulo Ricardo e mais outro convidado tratando sobre a formação da fé, né? A formação da fé e o uso da fé nos tempos de hoje. Amém? Você sabia que fé não é só para milagre, não, amado? Para curar câncer? Paulo diz que guardou a fé. E olha, guardar a fé significa muita coisa. Muito obrigado, meus irmãos. Em nome de Jesus Cristo, nós ficamos por aqui devido ao tempo. Que Deus abençoe. Até a próxima segunda-feira. Nós vamos, mas voltamos segunda-feira. Um abraço. Deus abençoe e a paz do Senhor.